Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edson Oyama, dou aula aqui no curso ESAG Vestibulares e hoje a gente vai conversar dentro do capítulo de Química Orgânica sobre oxidação de compostos orgânicos, um tema bastante importante para os nossos vestibulares atualmente. Para falar sobre oxidação, vamos recordar rapidamente sobre alguns assuntos que estão relacionados diretamente a esse tema. Vocês se lembram da eletronegatividade, que já foi estudada há bastante tempo, mas sempre é importante dentro da química? Observa aqui. Essa aqui é aquela famosa fila da eletronegatividade, velha conhecida dos alunos. O que diz a eletronegatividade? É uma propriedade periódica que diz o quê? Qual é a tendência que um elemento tem em relação a outra? A atrair elétrons. Esses elétrons quase sempre estão relacionados com que tipo de ligação dentro da orgânica? A nossa já antiga e conhecida também ligação covalente. Vocês se lembram? Qual que é o tipo da ligação que ocorre na covalente? Ela engloba o que a gente chama de compartilhamentos de pares eletrônicos. Olha aqui uma molécula velha conhecida nossa também, o famosíssimo, talvez o mais importante dos compostos orgânicos, o metano. Observe, carbono tendo 4 elétrons na última camada, precisa de quantos para atingir o chamado octeto? Faltam ainda 4 elétrons. E como que ele consegue completar esse octeto? Fazendo ligação covalente com hidrogênio. Perceba que a representação mostra que cada elemento está oferecendo um elétron para formar o chamado par covalente. O carbono com 4 elétrons que está pegando, entre aspas, emprestado do hidrogênio, completou 8. O hidrogênio, que só tem uma camada eletrônica, completou 2. Ficou bom para ambas as partes? Ficou ótimo. Então perceba, a ligação covalente, ela literalmente ajuda os dois elementos envolvidos. Aqui na nossa chamada fila de eletronegatividade, o que a gente mostra? Que o elemento que está à esquerda é o elemento que tenderia a ganhar o elétron, se houvesse uma ruptura. Na ligação covalente, tem que ficar bem claro, não há ganho nem perda de elétrons. Então, o que significa esse valor menos 2 que foi colocado aqui? É o nosso já conhecidíssimo número de oxidação, que nós costumamos chamar de NOx. O que o NOx indica? Ele indica se o átomo está ganhando ou tende a ganhar elétrons. Perceba que o oxigênio, um elemento da família 6A, ou grupo 16 da tabela periódica, ele tende a fazer o quê? Ganhar 2 elétrons. Então é praxe, né? É muito comum a gente falar o quê? Que o NOx do oxigênio, com frequência, é sempre menos 2. Perceba o hidrogênio. O pobre elemento hidrogênio é o último elemento da fila da eletronegatividade. Portanto, perante os outros elementos que o precedem, ele tenderia a fazer o quê? Perder um elétron. E quem perde um elétron ficaria com carga mais 1. Perceba, pessoal, que NOx você tem que tomar muito cuidado. Na ligação covalente, ninguém ganha e ninguém perde. Então, o NOx indica, na verdade, o quê? Tendência. Se o oxigênio tem NOx menos 2, ele tem tendência a ganhar 2 elétrons. Se o hidrogênio tem NOx mais 1, ele tem tendência a perder um elétron. E o nosso tão conhecido carbono, o elemento que é naturalmente o que dá toda a química orgânica. Qual vai ser o NOx do carbono? A gente tem um valor? Adianta querer decorar o NOx do carbono? A resposta é não. Porque o NOx do carbono, ele varia de acordo com a substância onde ele está presente. Perceba aqui no nosso esquema. Colocamos aqui no nosso eixo que chamaríamos de X, a grandeza chamada NOx. O que você percebe? Estamos fazendo uma sequência que começa no já famoso metano. Do metano a gente está passando por compostos muito conhecidos. Perceba, metano, metanol, metanal, metanóico e... Opa! Isso aqui não é mais composto orgânico, não é verdade? Isso aqui é o nosso conhecidíssimo dióxido de carbono. Vamos dar uma olhada em como que a gente chegou nesses valores de NOx para cada elemento? Aqui, o carbono está fazendo 4 ligações com o hidrogênio. É uma maneira diferente de representar isso aqui, que é a ligação usando os elétrons compartilhados de maneira bem explícita. Lembra? Isso aqui é o famoso modo de representar chamado fórmula de Lewis. Essa aqui é a mais fácil, mais prática fórmula estrutural.
Ambos estão representando as mesmas coisas. Cada tracinho, cada ligação aqui está representando um par eletrônico. Agora perceba, o carbono é mais eletronegativo do que hidrogênio. E o que você nota? Se o carbono é mais eletronegativo, se houvesse uma ruptura, quem ganharia elétrons nessa ligação? O carbono. Quantos elétrons ele roubaria, ele tomaria do hidrogênio se houvesse uma ruptura? O carbono tomaria 4 elétrons. Daí o NOx que a gente atribui a ele, que é o valor menos 4. Se você olhar agora na próxima substância, que é o nosso conhecido metanol, perceba, em relação aos hidrogênios, o carbono estaria ganhando 3 elétrons. Mas perante o oxigênio, coitado do carbono, ele perderia quanto? Uma ligação covalente implica um elétron do carbono. Então o elétron que o carbono perderia seria compensado por esse elétron que o carbono ganharia. Eu poderia até dizer que essas duas ligações cancelam-se em termos de cargas. Então, a ligação amarela do oxigênio cancelaria a do hidrogênio. O que fica como um saldo? O carbono ganha 1, perde 1, saldo 0. Só que em relação à esquerda e direita, o carbono ganha 2 elétrons. Então, o NOx que a gente atribui é menos 2. Partindo aqui para o metanol, famoso formaldeído, o que você percebe? O carbono em relação ao hidrogênio ganharia 2 elétrons, mas em relação ao carbono, perderia 2. Qual é o saldo? NOx 0. Significado? Não ganhou e nem perdeu nada. Na próxima substância, o chamado ácido metanóico, o que nós percebemos? O carbono, ele pega 1 elétron do hidrogênio, mas perde 1 para o oxigênio. Saldo entre a esquerda e a direita, 0. Porém, na parte de cima, ele está fazendo 2 ligações com o oxigênio. Então ele está perdendo 2. Saldo dele total, mais 2. Finalizando, já saindo da orgânica, nós podemos dizer que o carbono está no estado máximo de oxidação. Perceba, quantos elétrons ele está perdendo, entre aspas, para o oxigênio? Todos os 4 elétrons que ele possui na chamada camada de valência. Quem perde 4 elétrons fica com carga mais 4. Então, o que a gente tem que levar dessa aula? Lembre-se, oxidação envolve necessariamente um aumento no número de oxidação. Concluindo, o número de oxidação do carbono nesses compostos passou de um valor muito baixo, negativo, menos 4, até o máximo estado de oxidação, que é mais 4. Ao aumento do número de oxidação, nós chamamos o fenômeno de oxidação. Certo? Obrigado pela presença, gente. Até a próxima. Até mais.